Olá, turminha, pessoal do sexto A, sexto B, sexto C, é o professor Marcelo. Então vamos tentar agora dar continuidade com as atividades a partir dessas videoaulas que eu vou estar montando para vocês. Então, em sala de aula, no aplicativo, nós trabalhamos algumas coisas, no aplicativo da Secretaria de Educação. Vamos continuar, eu quero que vocês continuem assistindo as videoaulas, seja na televisão, seja pelo aplicativo, mas também toda quinta e sexta-feira, que seriam os dias das minhas aulas, eu vou estar postando para vocês essas videoaulas, tá? Ou eu posto uma ou duas por semana, para que a gente dê continuidade ao conteúdo, de uma forma mais organizada. Nós trabalhamos em sala até aqui paisagem, cartografia, vocês fizeram provas, vocês fizeram mapas, a gente brincou um pouquinho fazendo aqueles cálculos de fuso horário. No Brasil é tal hora, em tal lugar é que hora. Então nós trabalhamos muito isso em sala, Então agora nós vamos dar continuidade com a formação da Terra, Então a aula que nós vamos ter agora, a partir de hoje, é a aula de formação da Terra, é a aula 1, onde eu vou estar explicando para vocês como que o nosso planeta se formou, como que ele se formou e como que ele chegou, até esse momento que está agora. Então essa daí é a nossa primeira aula. Então vamos lá? Bem, vocês já devem ter visto, em outras aulas com outros professores na Fundamental, na TV, a teoria do Big Bang. Então, o que é essa teoria do Big Bang? É uma teoria científica. O que nós vamos estar trabalhando aqui é uma teoria científica. Eu não estou falando aqui questão religiosa, nada disso. Eu respeito, tá? Mas aqui nós vamos estar tratando de teoria científica. E a teoria que nos ajuda a tentar explicar como que o universo surgiu é essa teoria do Big Bang. Segundo a teoria do Big Bang, o que nós tínhamos antes era uma grande quantidade de energia acumulada num determinado ponto, energia acumulada, quente, extremamente quente e instável. Você tinha uma instabilidade muito grande ali. De repente, por conta dessa estabilidade, dessas altas temperaturas, o que aconteceu? Uma grande explosão. Olhem aqui, ocorreu uma grande explosão. Essa explosão é o Big Bang. Essa explosão do Big Bang, que foi responsável por espalhar pelo universo, ou melhor, formar o universo, e nesse universo em expansão, esse universo que foi formado a partir dessa explosão, esse material que estava ali acumulado, ele se espalhou, que seriam essas partículas aqui que vocês estão vendo. Essas partículas se espalharam e o universo ele foi criado e foi se expandindo a partir da explosão do Big Bang, né? Bem, e quando que ocorreu essa explosão? Ela ocorreu há mais ou menos 13 bilhões de anos atrás, tá? 13 bilhões de anos, é muito tempo. Uns falam 13 bilhões, tem teorias que falam de 20 a 22 bilhões de anos atrás, tá? Que ocorreu essa explosão, A partir dessa explosão, nós temos a criação do universo, tá? E o material, que eu mostrei para vocês lá no slide anterior, o material que existia ali acumulado se espalhou, formando partículas, formando átomos, e dando origem, aos primeiros elementos químicos, em especial hidrogênio e hélio. Lembrando que o hidrogênio e o hélio são os elementos químicos mais abundantes no universo. Tá? Com o passar do tempo, esses elementos começaram a formar nuvens, começaram a se fundir. O que é fundir? Um se juntar com o outro. Um se juntar com o outro. Um se juntando com o outro, dando origem a outros corpos. Planetas, estrelas, assim que surgiu o Sol, assim que surgiu a Terra. Esses átomos se unindo, dando origem a outros corpos maiores. Só para vocês entenderem um pouco melhor isso. Imagina
que você tem lá no banheiro da sua casa, você tem sabonete. Tem 2 pedaços de sabonete ali, moles. Esses 2 pedaços, né? Esses 2 pedaços, você pegando esses 2 pedaços e apertando esses 2 pedaços. O que, que vai acontecer quando você pega 2 pedaços de sabonete e aperta? Não vai formar um pedaço um pouco maior? Foi assim que se formou a Terra, assim que formou o Sol e todos os corpos celestes que nós temos no universo. Nesse processo de união de átomos, partículas maiores se unindo com partículas menores, formando outra maior. E o nosso universo, né, o nosso sistema solar, melhor dizendo, se formou dessa forma. Então, se você pensar no nosso Sol, ele se formou há mais ou menos 4,6 bilhões de anos. Há mais ou menos 4,6 bilhões de anos formou o nosso Sol. Lembrando, ó, eu falei lá atrás do universo com o Big Bang se formando há 13 bilhões, né? Nós tivemos a explosão. O nosso Sol só veio se formar depois de 8, mais de 8 bilhões de anos depois. Tá? Então o nosso Sol tem 4,6 bilhões de anos. E a nossa Terra? 4,5 bilhões de anos. Né? Olhem aqui nessa imagem, vocês podem ver aqui, ó. Aqui é o nosso sistema solar. Aqui está o Sol, os planetas em volta. Olha a Terra e a Lua aqui, ó. A Terra e a Lua aí. Né? Então, o nosso Sol, o nosso sistema solar, tem 4,6 bilhões de anos. Comparado com o universo, é muito novo. Estão vendo essa faixa aqui, ó? É a nossa galáxia, né? Esse conjunto de luzes aqui, essa faixa branca, tudo isso aqui, é a chamada Via Láctea, né? A nossa galáxia. O Sol é uma estrela dentre muitas estrelas na nossa galáxia. Essa faixa branca é tudo estrela. E a Via Láctea é uma galáxia de milhões de galáxias que existem no universo. Tá? Então, nós somos um planeta de bilhões de planetas que existem no universo. Tá? Então, se você for pensar no universo, a Terra, nós, somos insignificantes em comparação com a imensidão que é o universo. Tá? E a nossa Terra tem aí 4,5 bilhões de anos. Né? Bem, mas como que a nossa Terra aí se formou? Como que se deu a formação da Terra? Né? A Terra ela não é como ela é hoje. Tá? Ela era uma grande massa, né, de rocha derretida. A temperatura aqui era muito alta. Né? Aqui nós tínhamos uma temperatura muito elevada, muito alta. Tá? Então, as rochas aqui, o material estava totalmente derretido. Né? Você tinha aqui tudo derretido. E pensa bem, estava muito quente. Quando você tem algo muito quente, o que, que ele libera? O que, que sai dele? Gases. Não é? Gases. Os gases que foram liberados pela Terra, quando ela estava muito quente, esses gases foi formando uma atmosfera primitiva. Olhem aqui, uma atmosfera primitiva. Tá? E essa atmosfera primitiva, com o passar do tempo também, foi auxiliando o nosso planeta a se resfriar. Nosso planeta foi se resfriando aos poucos. Aos poucos ele foi perdendo temperatura, né? E esses gases que foram liberados na atmosfera, com o tempo foi havendo novas reações químicas, principalmente entre o hidrogênio, que eu já falei para vocês que ele é muito abundante, e o oxigênio. O hidrogênio com oxigênio pode gerar o quê? Vocês lembram? Pode gerar o quê? Pode gerar água. Né? Pode gerar água. Então a água no nosso planeta foi formada a partir dessa reação química entre hidrogênio e oxigênio que produziu água. Porém, como o nosso planeta era muito quente, essa água ela não era no estado líquido, ela estava no estado gasoso, em forma de vapor. Né? O nosso planeta é muito quente, então formava água, mas a água logo evaporava, formava o vapor, né? Aí condensava, chovia, mas evaporava rapidamente. Né? Só depois
de algo em torno de 500 milhões de anos que começou a se formar água líquida. Tá? E aí nessas áreas aqui que vocês estão vendo aqui, essas manchas que são áreas mais baixas do nosso planeta, essas áreas começaram a ser preenchidas por essa água líquida. Essas áreas mais baixas foram preenchidas por essa água líquida, formando os oceanos. Tá? Então, na crosta, nós passamos a ter uma crosta continental, e essa área mais baixa foi preenchida por água, formando os oceanos, criando aí a crosta oceânica. Né? Essa terceira imagem aqui seria como que era o nosso planeta, né, na sua forma primitiva. E nesses oceanos que surgiram as primeiras formas de vida, né? Elementos unicelulares, né? As primeiras formas de vida do nosso planeta, chamada trilobitas. Né? Depois eu vou mostrar uma trilobita para vocês, que eu tenho um pequeno fóssil, acho que eu já até mostrei em algumas salas já. Bem, aqui está o nosso planeta, né? Por dentro, né? Aqui a gente tem o nosso planeta por dentro. Então, se você olhar aqui, ó, seria como se a gente tivesse feito um recorte, né? E aqui a gente consegue ver o planeta por dentro. Como que é esse planeta? Nós temos aqui que eu falei para vocês agora aqui, ó, a crosta continental, a crosta oceânica, o manto. Esse manto é dividido em duas partes, tá? O manto é dividido em duas partes: manto superior e manto inferior. Tá? E nós temos o núcleo. O núcleo também é dividido em duas partes: núcleo interno e núcleo externo. Lembrando, essa crosta ela é sólida. Crosta sólida. Crosta continental, crosta oceânica. Tá? Isso aqui é sólido. Já o manto ele é líquido, formado por rochas. Basicamente formado por rochas, rochas derretidas. Tá? Mas qual que é a diferença de um para o outro? Aqui você tem uma temperatura em torno de 3.000 graus Celsius. Aqui você tem uma temperatura em torno de 4.000 graus Celsius. Tá? 4.000. Preste atenção numa coisa. Nesse manto superior, pessoal, nesse manto superior, tem uma camadinha importante bem aqui, ó, que é essa aqui, ó, atenosfera. Não é atmosfera. A atmosfera ela é fora. Ela está aqui fora. A atenosfera ela está dentro. Está logo acima do manto superior. Tá? Eu vou falar dela mais para frente, né? Mas já fiquem espertos com ela. Depois do manto nós temos o núcleo. Aqui o núcleo externo, rochas derretidas também, algo em torno aí de 5.000 graus Celsius, tá? 3.000, 4.000, 5.000 graus Celsius, o núcleo externo. E o núcleo interno, presta atenção, 6.000 graus Celsius. Você tem ideia do que é 6.000 graus Celsius, pessoal? Entendeu? Só que tem uma coisa. Aqui, essa camada no núcleo interno aqui do planeta é uma camada sólida. Sólida. Por que sólida? Olha aqui, ó. Nós temos tudo isso aqui, ó, algo em torno de 6.200 quilômetros, tá? Mais ou menos 6.200 quilômetros de profundidade. Tá? Nós temos tudo isso aqui sobre o núcleo. Ou seja, tem uma pressão muito grande sobre essa área. Existe uma pressão muito grande sobre o núcleo interno. Então, a pressão do planeta não deixa o núcleo, tá, mudar de fase, de estado, de sólido para líquido. Então ele permanece sólido por causa da pressão. Tá? Outro detalhe, o núcleo do planeta ele é basicamente formado por ferro e níquel. Ferro e níquel. Por quê? Ferro e níquel são metais. Metal é pesado. Então o que, que acontece? Todo metal que existia na superfície, ele foi descendo, 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 descendo e se acumulando aqui. Então, todo metal, boa parte, não todo, boa parte do ferro e níquel que existe no planeta, ele foi descendo, porque isso aqui é líquido, né? Foi descendo, descendo, descendo e se acumulou aqui. Então, aqui nós temos uma camada formada basicamente de ferro e níquel sólido. Tá? Então,
É uma camada extremamente rígida, quente e com uma pressão elevadíssima, uma pressão muito alta, né? Eu vou explicar um pouquinho mais sobre esse núcleo nos próximos slides. Bem, olha aqui a Terra, aqui, ó, está novamente, ó. Crosta, o manto, lembrando que aqui o manto é dividido em duas partes, manto superior e manto inferior, e o núcleo interno e o núcleo externo. Esse núcleo que vocês estão vendo aqui, ó, isso aqui que vocês estão vendo aqui, o núcleo interno, tá? Ele é formado, lá que eu falei para vocês, ferro e níquel, e esse material ele não está parado. Esse material está em movimento por causa do calor. E isso aqui está girando. Isso aqui está girando, girando a uma temperatura, a uma velocidade, perdão, uma velocidade muito elevada. Tá? Isso aí está girando, tá? E esse núcleo formado por ferro e níquel tem uma função muito importante, tá? Tem uma função muito importante. Que função é essa? Proteger o nosso planeta. Porque ele forma uma coisa chamada campo eletromagnético do planeta. Campo eletromagnético. Eu vou mostrar esse campo para vocês agora. Olha aqui, ó. Isso aqui é a Terra. Esse é o campo eletromagnético que é formado por conta do ferro e níquel do núcleo, que está em movimento, formando esse campo eletromagnético que protege a Terra de uma coisa chamada ventos solares. O que é os ventos solares? Está vendo isso aqui? Ó? Isso aqui é uma radiação emitida pelo Sol, que a gente chama de vento solar, que vem para a Terra e os outros planetas, né? Claro, para os outros planetas, né? E esse campo eletromagnético é responsável por proteger o nosso planeta, tá, desses ventos. Ele protege o nosso planeta desses ventos solares. Se não tivesse esse campo eletromagnético, que foi formado por conta do ferro que existe no núcleo, em movimento, que está em movimento lá dentro da Terra, no núcleo do planeta, se nós não tivéssemos isso aqui, não teria vida no nosso planeta. A temperatura seria muito alta, a radiação muito perigosa. Então esse campo eletromagnético que a gente não enxerga, né, ele protege o nosso planeta desses ventos solares, né? Bem interessante isso, né? Então, se aquele ferro para de funcionar, e aquele ferro para de se movimentar, esse campo deixa de existir e a vida no planeta acaba, né? Então é uma coisa bem bacana, bem interessante, né, esse campo eletromagnético. Vamos avançar aqui mais um pouquinho. Só que o nosso planeta nem sempre, né, a crosta do nosso planeta, a superfície do nosso planeta nem sempre foi da forma que nós conhecemos, tá? Nem sempre foi da forma que nós conhecemos, né, essa superfície do nosso planeta. Mas como assim, tá? Foram formuladas aí pelo menos duas teorias. A primeira delas é a teoria da deriva continental. O que é essa teoria da deriva continental? Os cientistas, né, lá em 1912, no começo do século XX, né, lá no começo do século XX, o que eles disseram? Tá? Que os continentes, presta atenção, os continentes eram unidos em um só, que eles deram o nome de Pangeia. Vocês já ouviram falar da Pangeia, isso eu tenho certeza. Que era a Pangeia, e com o passar do tempo eles foram se separando. Olhem aqui, ó. Com o passar do tempo foi se separando até ficar do jeito que nós conhecemos hoje, tá? E da onde eles tiraram essa teoria? Principalmente observando o contorno. Ó, se você observar aqui embaixo, ó, olha o contorno da América do Sul e da África. Não parece que se encaixa? Foi a primeira coisa, fazendo observação do contorno dos continentes, percebeu-se que eles se encaixavam. Outra coisa, alguns animais que vivem aqui na África e vivem aqui na América do Sul são muito parecidos. Vou dar um exemplo para vocês. Existe uma ave chamada avestruz, aquele que põe a cabeça
um desenho animado, com a cabeça dentro do buraco. É mentira aquilo, tá? Ele vive na África. O avestruz vive na África. Na América do Sul, em especial no Brasil, existe um animal chamado ema. E eles são muito parecidos. Eles são muito parecidos. Só que nem a ema nem o avestruz voa. Então, como que eles foram estar aqui, um aqui e outro aqui? Simplesmente porque aqui isso aqui era junto. Quando separou, eles evoluíram, cada um no seu continente. Outra coisa é a vegetação. Existe uma vegetação aqui no Brasil, inclusive tem aqui no Parque do Juqueri. No Parque do Juqueri tem essa vegetação, que é o cerrado, que é o cerrado, tá? Aqui na África existe uma vegetação muito parecida, tá? Muito parecida, que eles chamam de savana. O cerrado e a savana são vegetações muito parecidas, mas que estão em continentes separados. Tá? Além de observar fósseis, observar rochas parecidas, então eles formularam essa teoria da deriva continental, que consiste em dizer que os continentes eram juntos e foram se separando. Só que qual o problema dessa teoria? Eles não conseguiam explicar como que isso se separava. Como que esses continentes se separaram? A gente está falando de 1912, não existia equipamentos ainda que pudesse auxiliar nessa explicação, né? Então essa teoria acabou ficando esquecida por um bom tempo, né? Por um bom tempo essa teoria ficou esquecida, até que chegou a teoria das placas tectônicas. Isso vocês já ouviram falar? A teoria das placas tectônicas. O que é essa teoria das placas tectônicas? Nessa teoria das placas tectônicas, né, ela foi formulada nos anos 60. Né, ela foi formulada nos anos 60. E segundo essa teoria, tá, os continentes, né, perdão, a crosta terrestre é formada por várias placas, vários pedaços. É como se a superfície, é como se a crosta fosse um grande quebra-cabeça. Né? Como se a crosta aqui fosse um grande quebra-cabeça. E aí vocês podem observar aqui nesse mapa. Tá? Nesse mapa aqui vocês conseguem estar observando. Você tem aqui vários pedaços. Né? Vários pedaços. Tá? Olhem aqui, ó, vários pedaços. E aí vocês olham a diferença para outra. Na outra ele falava de continente. Quando eu estou falando de crosta, eu estou falando tanto da crosta continental quanto da crosta oceânica. Ou seja, o fundo do oceano também é uma placa. Ah, professor, mas como que eu vejo a placa? Você está pisando nela. A superfície é uma grande placa. Né? Nós estamos aqui, ó, no Brasil. Você está pisando na placa sul-americana. Tá? Então são várias placas que formam a crosta. Tá? E essas placas, né? Essas placas elas estão em movimento. Essas placas estão em movimento, né? Olha aqui, ó, a setinha. Estão em movimento, tá? Em movimento constante, em movimento constante, tá? E ela faz três movimentos distintos, tá? Que eu vou explicar para vocês, tá? Então, não é apenas os continentes que se movem, mas a crosta como um todo, inclusive o fundo do oceano. E aí vem a grande questão: o que faz essas placas se moverem? Né? O que faz essas placas se moverem? Essa é a grande questão, né? É a grande questão, né? E aí nós vamos ver aí o que faz essas placas se moverem, tá? Dá uma olhada aí, ó. Olha o movimento, olha aí se movimentando, olha aí como se movimenta, tá aí a Pangeia, né? Olha a Pangeia que existia, né, há milhões de anos atrás. Houve a fratura, né? Houve uma fratura, uma trinca, uma fratura, tá? E essa Pangeia se separou, né? Deixa eu mostrar um outro videozinho aqui para vocês. Olha aí, ó. Olha aí. Para vocês verem melhor como que isso acontece.
Deixa eu chegar aqui na parte da Pangeia para vocês verem. Olha aqui. Então, nós temos a Pangeia, olha aqui, ó, tudo junto. Foi se separando, ó. Olha aí, ó. Há 195 milhões de anos atrás como que era, 152 milhões de anos atrás como era, 94, 66, né? E isso foi se movimentando até chegar nos dias atuais, ó, mundo moderno. E no futuro, isso continua se movimentando, ó, tá vendo? Ó? Continua se movimentando. Olha aí, ó, outras conformações que pode ter no futuro, tá? As placas elas continuam se movimentando, né? Essas placas continuam se movimentando. Olha aí, ó. Tá? Tem uma imagem legal aqui que eu vou mostrar para vocês. Olha a Pangeia. Olha a Pangeia aqui. Dá uma olhadinha. Olha aqui, isso aqui é a Índia. Tá vendo a Índia? Ela estava aqui na África. A Índia subiu e a Índia ficou aqui. Depois lá na frente eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. Ó. O movimento de placas produz. E esse movimento é contínuo, ele continua acontecendo. Mas aí da onde vem essa força? Né? O que faz as placas se movimentarem? Bem, aí ó, são as correntes de convecção. As correntes de convecção que fazem as placas tectônicas se movimentarem. Né? São as correntes. Mas o que é corrente de convecção? Você pergunta, professor, o que é corrente de convecção? Né? Corrente de convecção, tá, é um movimento que existe no interior do planeta, tá, por conta do magma. O magma se movimenta por conta do calor. Lembra que eu falei que era calor? Tá? Então, o magma existente na astenosfera, que é aquela camadinha em cima do manto, e o calor do manto também, né, faz com que aquele material que está derretido e quente se movimente em forma circular. Então, as correntes de convecção, que é fruto do calor do interior do planeta, faz com que as placas tectônicas, faz com que essas placas tectônicas se movimentem. Tá? Então, nessa teoria das placas tectônicas, conseguiu-se explicar, né, por que as placas se movimentam. Elas se movimentam por conta das correntes de convecção que são produzidas devido ao calor do interior do planeta, tá? Que faz com que essas placas se movimentem. E essas placas elas se movimentam em três sentidos distintos. O primeiro deles é o movimento convergente. O que acontece? As placas elas se chocam. Tá vendo? Ó? Essa placa vai no sentido, a outra vai no sentido oposto, e elas acabam se encontrando e se chocando. Ó. Tá vendo? Essa placa que está aqui, ó, ela veio, ela dobra e mergulha aqui, ó. E aqui ela vai derretendo em contato com a astenosfera. Ó, a astenosfera aqui, ó, vai derretendo. Essa outra placa aqui, ó, ela já vai dobrando, ó, tá vendo? Ela vai dobrando. O que são essas dobras? Montanhas. São as montanhas que nós vemos. Então, o choque de placa produz as montanhas. Tá? O choque de placa produz as montanhas. As montanhas são fruto de choque de placa tectônica. Então, observe aqui, ó. Olha aí, ó. As placas se chocando, né? As placas se chocando, tá? Vai dobrando, dobrando, dobrando. E isso aqui são as montanhas fruto do choque de placa. Tá? Bem interessante isso aqui. Aqui nesse slide dá para ver direitinho esse choque de placas. Né? Bem bacana mesmo. Tá? Olha aí ó, o que produz, por exemplo. Eu havia falado para vocês lá da Índia, né? Ó, quando a Índia se chocou, né, o que é a Índia hoje se chocou com o resto da Ásia, formou a Cordilheira do Himalaia. Essa série de montanhas aqui é fruto de choque de placa. No Japão, as ilhas japonesas ali é fruto de choque de placas também. Cordilheira dos Andes, né? Então a Cordilheira dos Andes aqui no Chile, né? Norte da Argentina, né? Peru, a Cordilheira dos Andes também é fruto de choque de placa, né? Então o movimento de placa, né? Que produziu a Cordilheira dos Andes. É bem interessante isso aí, né, pessoal?
Olha aqui, ó. Lembra que eu falei da Índia? Olha a Índia aqui, né? Ela se chocou com o restante da Ásia, olha aqui, ó, formando essas montanhas que a gente vê aqui, que é a Cordilheira do Himalaia, onde tem o Monte Everest, o pico mais alto do planeta, né? Então, aqui ilustra bem essa questão. O outro movimento é o divergente. Você tem uma placa, tem uma fratura aqui e cada uma vai para um lado. Aí vai abrindo. Imagine no continente em volta é cheio de água, água do oceano. Conforme vai se separando, essa água que estaria aqui em volta, ela entra, formando o mar. Por exemplo, o que aconteceu quando a América do Sul se separou da África. Era uma coisa só. Você saía da América do Sul e podia andar pela África, que era uma coisa só. Quando se separou, a água que existia em volta penetrou ali, formando o Oceano Atlântico. O Oceano Atlântico não existia. Ele se formou por conta desse movimento aqui, desse movimento divergente. Ó. Rachou, fratura, foi se separando. Aqui a corrente de convecção atuando, né? Foi se separando, formando aqui o Oceano Atlântico, né? Então esse Oceano Atlântico, o mar que vocês veem lá em Santos, né? Esse mar que vocês veem em Santos é fruto de um movimento de placa tectônica, quando as placas ali elas se separaram, foi se separando assim. No convergente, que é o que eu falei primeiro, as placas elas vão assim, elas se chocam, uma mergulha assim, a outra dobra. No que dobra, essa aqui que dobra forma as montanhas. E isso aqui vai derretendo. Tá? Nesse caso aqui no divergente, as placas vão se separando. Né? As placas se separam. Tá? Então nós temos o primeiro movimento aqui, o convergente, o segundo movimento é o divergente. Né? São os dois primeiros movimentos de placa. Tá? Mas tem mais um. Tem mais um que eu vou mostrar para vocês. Olha o terceiro. É o movimento transformante. As placas elas vão uma paralela à outra. Tá vendo? As placas elas vão uma paralela à outra. Então você tem um movimento que a placa ela vai assim, ó. Elas vão assim, ó. Elas vão bem nesse sentido, tá? Então são três movimentos de placa: movimento convergente, movimento divergente e movimento transformante, né? Transformante. Convergente, divergente, transformante. São os três movimentos de placas aí que nós temos aí, tá? São os movimentos de placas tectônicas. Tá? Qualquer movimento de placa, uma coisa que vocês têm que saber, qualquer movimento de placa, pode ser um movimento convergente, pode ser o divergente, pode ser transformante, qualquer movimento deles pode provocar, formar um vulcão. Pode formar um vulcão. O que é um vulcão? Tá? Você tem aqui uma fratura na placa. O magma que existe aqui embaixo, ele passa por essa fratura, tá vendo o magma subindo, tá? E explode, sai para a superfície. Quando esse material aqui, que é a rocha derretida, está aqui dentro, a gente chama de magma. Quando ele sai para fora, a gente chama de lava. Só uma coisa, pessoal, é lava, não é larva. Larva é aquele bichinho de goiaba. Isso aqui chama lava, tá bom? Lava, não tem R não. Então, o magma é expelido, saiu aqui, virou lava, e essa lava endurece e vai formando a montanha, que é o vulcão. Forma a montanha, que é o vulcão. E aqui você tem a explosão, ó. A lava escorrendo, o vulcão explodindo, e a lava escorrendo aqui, depois isso endurece, formando rocha. Depois isso aqui endurece, formando rocha. Né? Então as rochas, o que é uma rocha? Nada mais é do que a lava que se esfriou, ou magma que saiu do interior do planeta, veio à superfície, formando a lava, essa lava endurece, forma a rocha. As rochas se formam dessa forma. Vai ter uma aula, a próxima aula é só sobre rochas, tá? A gente vai falar um pouquinho sobre rochas. Olha aqui, ilhas também, ó. Então, ó o material magmático aqui, o magma saindo, sobe aqui para a superfície, em contato com a água, esfria. Então, o magma quente subiu. Chegou na superfície, encontra a água, esfria, forma uma ilha.
Conforme a placa vai se movimentando, vai formando várias ilhas. Essa ilha, ela estava aqui. Ela estava aqui, essa primeira aqui, tá? Ela estava aqui, tá? Formou essa ilha, a placa se movimentou, aí essa passagem do magma ficou embaixo dessa outra ilha. Formou essa outra ilha. Se movimentou mais um pouco, formou mais essa ilha. Se movimentou, está formando mais uma e assim sucessivamente. Tá? Então essas ilhas aqui, as ilhas do Havaí, são ilhas vulcânicas. Fernando de Noronha também é uma ilha vulcânica. Ela já esteve embaixo de uma área onde estava saindo lava. Tá? Hoje não está mais. Tá? Mas Fernando de Noronha, tá? É uma ilha vulcânica também. Vamos avançar aqui. Olha aí. Outra coisa que pode ocorrer por conta de movimento de placa são terremotos. Olha aqui, tudo isso aqui são áreas onde pode acontecer terremotos. E que áreas são essas? São áreas onde duas placas se encontram. Aqui é uma placa, aqui é outra. Elas se encontram aqui. Então aqui você pode ter terremoto. Aqui é uma placa, aqui é outra placa. Onde elas se encontram bem aqui, ó. Onde está a Cordilheira dos Andes, por exemplo, você pode ter terremoto. Olha onde está o Japão. Olha onde o Japão está aqui, ó. Tá? Aqui você tem terremoto. Por que no Brasil nós não temos muitos terremotos? Onde o Brasil está, gente? No meio de uma placa. Então aqui nós não estamos numa área onde duas placas se encontram. Então aqui a gente praticamente não tem tremores, não tem terremoto aqui. Então o Brasil, nesse sentido, é bem tranquilo, em relação a tremores. Vai ter terremotos principalmente onde as placas se encontram. Tá? É raro os casos onde você pode ter fora das áreas de contato de placa. É muito raro. Tá? Vamos avançar mais um pouquinho. Existe essa escala, tá? É a escala Richter. O que é a escala Richter? Para que ela serve? Né? No caso da escala Richter, ela vai medir a intensidade de um terremoto. Né? Então ela vai de 0 a 9. Tá? Quanto mais próximo a 9, tá? Mais destruidor é esse terremoto. Tá? Então, quanto mais próximo a 9, mais destruidor é esse terremoto. O mais forte que teve no Brasil, ele foi de 6,2 em 1955. Teve um em 2012, se não me engano, 2013 em São Paulo, de 5,2. O mais forte no Brasil foi esse de 6,2. Mas é essa escala Richter aqui que é usada para medir a intensidade dos terremotos. Né? Olha lá, quanto mais forte, maior a destruição. Olha aqui, ó, um de 7 a 7,9, ó. Um acima de 8, não fica nada em pé. Fica nada em pé. Olha aí, ó. Terremoto. Isso aqui foi no México. Isso aqui foi na Armênia. Isso aqui é uma falha. Essa falha é a chamada falha de San Andreas. O que é essa falha de San Andreas? É uma área onde você tem um movimento transformante lá na Califórnia. A molecada já deve ter jogado aí GTA ou GTA San Andreas, onde as placas vão dessa forma, uma paralela à outra, e você consegue ver a falha. Olha aqui, ó. Isso aqui é fruto de um movimento transformante. Na Califórnia tem terremotos violentíssimos. Violentíssimos os tremores que tem lá na Califórnia. Tá? Por conta dessa falha, essa área de falha, a falha de San Andreas, na placa californiana. Olha aqui, ó, que eu falei para vocês. Essa falha já esteve aqui, nesse ponto, onde formou Fernando de Noronha. Foi se afastando, agora essa falha está no meio do oceano. E aí no Brasil nós não temos grandes terremotos, mas ficou aqui a ilha de Fernando de Noronha, que é uma ilha vulcânica. Se o terremoto acontecer no mar, no fundo do mar, tá? O que pode acontecer? Uma tsunami. O que é uma tsunami? É uma onda gigante que é provocada por um terremoto no mar. Então você tem ali um tremor ali, Você tem um tremor no oceano. Esse tremor faz com que o mar se movimente, tá? Formando essas ondas gigantes, tá? Então um tremor no fundo do oceano
Esse tremor movimenta a água e vai formando as ondas gigantes. Normalmente, uma onda ela é formada pelo vento. As ondas que você vê no mar, normalmente é pelo vento. A tsunami é por um terremoto. Então, elas são grandes, chega aí a 30, 40 metros de altura, e são compridas, elas são muito compridas. Tá? Então, elas chegam a ter 160 quilômetros de comprimento. Elas, além de serem altas, elas são muito compridas. Por isso que a sua capacidade de destruição é tão grande. Né? Por isso que a capacidade de destruição de uma tsunami é muito grande. Tá? Pode ser o comprimento, não é nem a altura, mas o comprimento dela. Vocês vão ver daqui a pouquinho. Né? Outro fruto é de movimento de placa, que eu falei, a cordilheira do Himalaia. Choque de placas forma aqui essa cordilheira, esse monte de montanhas. É fruto de choque de placas, né? É fruto de choque de placas. Né? A cordilheira do Himalaia. Olha aqui, ó. Assim. Então, pessoal, olha aqui, ó, também, ó. O Parque Estadual do Juqueri também é fruto desse movimento de placas. Não são montanhas tão grandes quanto o que eu mostrei no slide anterior da Cordilheira do Himalaia, mas isso aqui é fruto de movimentos de placas que ocorreram há 1 bilhão e 500 milhões de anos. É a idade, né, desse conjunto de montanhas que nós temos aqui em Franco da Rocha, que faz parte aí do complexo da Serra da Cantareira, né, que está ligada à Serra do Japi, né, e depois lá na frente com a Serra do Mar. Né, toda essa faixa litorânea aqui, que vai de São Paulo até lá embaixo, próximo à Baixada, né, tudo fruto de movimento de placas que ocorreram há 1 bilhão e 500 milhões de anos. Hoje nós não temos mais movimentos nessa região que provoquem essa transformação, né, mas no passado nós tivemos. Né. Uma curiosidade para vocês, se você pegar a África e a América do Sul, elas ainda estão se separando. Você ainda tem separação ali entre a África e a América do Sul. Ela está se separando aí algo em torno de 7 centímetros por ano. 7 centímetros por ano. Né? Então, como eu mostrei naquele vídeo lá do outro slide, no futuro, né, nós vamos ter aí uma nova reconfiguração aí das placas, uma nova configuração dos continentes que nós conhecemos hoje. Eles não serão dessa forma, né, porque está tudo em movimento, a natureza é dinâmica, as placas tectônicas são muito dinâmicas. Enquanto existir essa corrente de convecção, esse calor no interior do planeta, essas placas estão se movimentando. Né? Bem, eu espero que vocês tenham gostado. Tá? Então eu vou estar à disposição no WhatsApp, lá no grupo dos sextos anos, para tirar dúvida. Eu vou estar mandando uma lista de exercícios para vocês também, que vocês podem estar respondendo direto no link que eu vou mandar. Né? Vai ter os exercícios, vocês clicam no link, respondam, coloquem o nome, a sala e já vem para mim automaticamente, tá? Então é para facilitar a vida de vocês. Tá ok? Então espero que vocês tenham gostado. Tá? Eu vou estar à disposição e até a próxima aula, tá? E fiquem em casa. Nada de ficar passeando, não. Obrigado, gente. Tchau, tchau.